Permaneçamos de pé, irmãos, apenas o tempo suficiente para a leitura de 2 aos Coríntios. Capítulo 1, versículos 21 e 22. Eu havia anotado 1 aos Coríntios, mas o texto é 2 aos Coríntios 1, 21 e 22. Tendo esse texto como base, nós vamos meditar, na verdade vamos estudar a Palavra de Deus sobre o tema confirmados em Cristo. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Vamos ler juntos, meus irmãos, esses dois versículos? É uma leitura breve, nós podemos fazer juntos. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Quais são as causas da instabilidade na vida cristã? O que leva um cristão a perder o equilíbrio? Nós podemos inicialmente pensar em problemas e circunstâncias da vida. Com certeza isso seria um consenso. Todos nós estamos sujeitos a problemas e circunstâncias que estão fora do nosso controle. Uma vez que isso se nos acometa, nós então corremos o risco de perder o controle. Uma doença, o desemprego, uma mudança que seja na vida. Será que esta é a causa principal da perda da estabilidade espiritual? Alguém poderia dizer que o que faz perder a estabilidade é o próprio desequilíbrio emocional. Nós estamos sujeitos a uma variação nas nossas emoções, que estão em desordem em nosso ser. Então, como nós não temos o controle total das nossas emoções, uma vez que elas estejam em desordem, nós também perdemos a estabilidade, deixamos de ser aquele crente ativo, que ora, que participa dos ministérios da igreja, que dá testemunho, e desanimamos e até corremos o risco de dar mau testemunho. Essa seria então a causa. Podemos levantar uma terceira possibilidade: as tentações e o pecado. O crente está firme, mas de repente ele é tentado. E o próprio Senhor Jesus foi tentado, nós também estamos sujeitos. Então, a tentação, principalmente quando se torna pecado, seria então esta causa da perda da estabilidade? Eu creio que o caminho está em pensar talvez também na sobrecarga. O crente, por estar numa fase da sua vida de estabilidade, ele acaba intensificando as suas atividades, daí vem uma sobrecarga, há um esgotamento e por isso a perda dessa estabilidade. Porque ele estava bem, ele intensificou a sua atividade, por isso então veio uma sobrecarga e em decorrência o esgotamento. De repente mudanças climáticas, também podem gerar algum desequilíbrio em nossas vidas. A gente precisa ter cuidado, mas graças a Deus aqui estamos bem protegidos. E para você que está em casa, não está sentindo o vento que está fechando as janelas, mas nós estamos seguros aqui. Primeiro porque Deus nos protege, depois porque Ele nos providenciou esse lugar seguro. Mas, meus irmãos, o templo, a vida cristã que acontece aqui,
não é garantia de que nós teremos estabilidade em nossa vida. Eu tenho meditado sobre essa pergunta e penso que a direção para uma resposta bíblica está mais na ignorância ou no esquecimento de doutrinas bíblicas fundamentais. Eu creio que o crente pode perder, irmão João Batista, a estabilidade, ou porque ele ainda não conhece doutrinas essenciais da Escritura, ou porque, em decorrência de todos esses outros fatores que nós elencamos, ele se esquece, está abafado, está saturado de tanta informação, ou então não desenvolveu o hábito de se lembrar diariamente daquilo que é essencial. Então, por ignorância ou por esquecimento, apaga-se do seu registro na memória aqueles ensinos, aquelas afirmações da palavra de Deus que poderiam lhe dar estabilidade, e então ele cai. É nesse momento de perda da estabilidade por conta da dúvida, por conta da falta de visão espiritual sobre a presença e o poder de Deus em nossas vidas continuamente, que nós experimentamos desânimo, descontrole emocional. Normalmente é em momentos assim que nós entramos em conflitos, ou na família, ou na própria igreja. Mas eu creio, meus irmãos, que o ponto de partida é sempre a palavra de Deus e a orientação que ela nos dá. Por isso devemos voltar a nossa atenção para doutrinas fundamentais sobre a estabilidade do crente na caminhada de fé, Elcio. As garantias que a palavra de Deus afirmam, dadas pelo próprio Deus, para que nós tenhamos estabilidade, aconteça o que acontecer. Porque nada poderá nos separar desse relacionamento com Deus. Olha aí você lembrando já de algumas doutrinas, de algumas afirmações da palavra de Deus. Mas a questão não é simples realmente. E na história da Igreja de Cristo, nós temos alguns movimentos, nós temos alguns confrontos que mostram a necessidade de encararmos isso com seriedade. Por exemplo, Jesus confrontou os fariseus. Nós vamos lembrar, isso faz parte da história da fé cristã. Lá no início, na própria vida do ministério de Jesus, ele confrontou os fariseus que não estavam ensinando sobre um relacionamento direto com Deus, íntimo, profundo, mas ensinando a necessidade de se guardar a lei conforme a interpretação deles, e fazendo da lei uma mediação, fazendo da reputação que eles alcançavam pela obediência a determinadas regras, uma mediação ou uma medição da sua espiritualidade. E assim eles teriam garantidos então, orando nas praças, mostrando que estavam jejuando, dando esmolas para todo mundo ver, eles poderiam então ter garantia de que se manteriam estáveis. O próprio apóstolo Paulo, décadas depois, já na fase de plantação de igrejas locais e de uma intensa expansão do evangelho por todo mundo conhecido daquela época, ele enfrentou os judaizantes, que apresentavam um ensino um pouco diferente dos fariseus. Até aceitavam Jesus, mas acrescentavam ao relacionamento com Jesus práticas da velha aliança, como por exemplo a circuncisão, dentre outras. E o apóstolo Paulo, especialmente na sua epístola aos Gálatas, mostra como isso era um escândalo, como isso era incompreensível, uma vez que eles já haviam conhecido a Cristo, e Cristo era o cumprimento de toda a lei e de toda a profecia. Por que eles estavam agora acrescentando a Cristo mais alguma coisa? A estabilidade não estava então além de Cristo em mais nada, somente em Cristo. Nós sabemos, meus irmãos, que o catolicismo romano, e nós sempre precisamos
lançar mão dessa comparação e dessa referência histórica, porque o nosso país passou nada menos do que 300 anos apenas com o monopólio da Igreja Católica Romana. Então nós precisamos ter essa referência histórica para entender um pouco da mentalidade do povo brasileiro, da religiosidade do nosso país. No catolicismo romano nós sabemos que existe um sistema de salvação pelas obras e nunca um fiel tem a certeza da sua salvação e da sua estabilidade. Ele tem certeza do ato inicial e da graça santificante, de acordo com a doutrina católica, que ele recebe no batismo, mas que agora precisa ser administrada pela igreja e também pela sua obediência, guarde essa palavra, a sua obediência aos sacramentos e a prática de obras de caridade. É interessante que nós vamos usar aqui o termo confirmados em Cristo, e em certa altura eu vou lançar mão de uma expressão que é a doutrina da confirmação em Cristo, e eu já quero aqui antecipar uma diferenciação. Existe uma doutrina da confirmação cristã na Igreja Católica, na Igreja Anglicana, por exemplo. Normalmente essas igrejas que batizam crianças, depois elas confirmam. Então existe uma confirmação que mostra diante da igreja ou da comunidade de fé que aquele cristão que foi batizado na sua infância, agora ele é maduro o suficiente para ser incluído como um membro oficialmente da igreja. Então é uma confirmação. Não é deste ritual, deste sacramento que nós vamos falar. Nós estamos falando aqui da necessidade de uma confirmação em Cristo, mas no relacionamento pessoal com Cristo e operada pelo Espírito Santo em nosso interior e não através de um ritual ou de algum ato exterior, comunitário, público, mas de um relacionamento pessoal com Cristo. Isso posto, meus irmãos, diante dessa pergunta e poderíamos dizer desse problema que nós precisamos enfrentar, porque não podemos sair daqui nesta noite sem uma resposta bíblica sobre o que seja capaz de oferecer ao cristão estabilidade. Não podemos nos conformar com uma doutrina capenga, com uma interpretação parcial, frágil, que não permita que você, que uma vez creu em Jesus para a sua salvação e não participou em nada a não ser com a fé que recebe a salvação, não possa, uma vez continuando na fé e crendo nesse Deus Salvador, ter certeza de que nada vai poder abalar a estrutura da sua fé, do seu relacionamento com Deus. Você pode sair daqui à luz da palavra de Deus com esta certeza da estabilidade espiritual, porque você foi confirmado por Deus em Cristo Jesus. Não é isso que nós lemos? Nós somos confirmados em Cristo por Deus que nos ungiu. E o versículo 22 diz: e que nos selou, e que nos deu o penhor do Espírito Santo. Sobre o selo e sobre o penhor, nós não vamos precisar fazer a revisão aqui, porque o pastor Tarcísio acabou praticamente de fazer uma série de estudos sobre a doutrina do Espírito Santo. Mas eu quero chamar a sua atenção para a palavra que está, Fabiano, no versículo 21. Confirma, a confirmação, que eu quero chamar aqui de doutrina da confirmação em Cristo, que você deve não só conhecer, não só se aprofundar, mas praticar todos os dias. Vamos entender então o contexto no qual Paulo apresenta esta doutrina ou faz esta afirmação. É o contexto do início da segunda carta, que nós já sabemos, é a terceira carta que o apóstolo Paulo escreve àquela igreja. Não temos a primeira é a segunda então é a terceira. O que acontece é que na primeira carta para nós, que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, Paulo diz que tem o desejo, a partir do versículo 5, de visitar aquela igreja. E quer não só visitar, versículo 6, 1 Coríntios 16, ele quer
passar um bom tempo com os irmãos. Versículo 6 diz: e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Então, o apóstolo Paulo tinha o plano de fazer essa viagem e de passar uma temporada com aquela igreja. Mas, por alguma circunstância, esses planos foram alterados. E ele recebeu, então, críticas por causa dessa mudança de planos. E aqui, talvez, nós estejamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco da personalidade do apóstolo Paulo. Diante dessas críticas, ele entrou com uma defesa sobre a sua integridade. Vamos para o capítulo 1 da segunda carta, versículo 15. Em diante ele diz assim: com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, versículo 16, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós à Judéia. Esse era o plano inicial, que de lá ele fosse encaminhado para dar assistência aos crentes da Judéia. Versículo 17, ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ora, defesa. Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Então, eu tenho dubiedade no meu caráter, falta de integridade, eu agi levianamente. Aí o versículo 18, ele diz: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Não existe duplicidade, existe integridade. E aqui uma característica desse gênero literário que é a epístola, muito usada no mundo antigo. Era muito comum um escritor, e o apóstolo Paulo lança a mão desse recurso, falando de amenidades, de coisas triviais, de maneira muito pessoal com a pessoa que receberia aquela carta. No meio ele faz uma digressão, e aí então aproveita algum tema peculiar daquele relacionamento para falar, nesse caso aqui, de uma doutrina muito importante. Aqui ele diz: olha, a minha palavra não foi sim e não, a minha palavra é sim, sim, não, não. Nós lembramos aí então do ensino de Jesus. Aí ele aproveita e diz: mas porque o próprio Deus é assim. O próprio Deus, quando diz sim, é sim. Não existe dubiedade. O verso 19 então diz: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo. A crítica não era só ao apóstolo Paulo, a crítica era à equipe ministerial. Não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. E aqui agora há um conceito, é a aprovação de Deus para o salvo, para aquele que crê. O versículo 20 mostra isso: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Vejam que ele aproveitou uma questão particular do seu relacionamento com aquela igreja para dizer que Cristo cumpriu todas as promessas de Deus, e que ele não é um Deus leviano, e o apóstolo Paulo também, com a equipe ministerial, não são pessoas dúbias. E se Deus é fiel, então nós podemos ter a certeza da nossa salvação, da aprovação de Deus, da aceitação de Deus em Cristo Jesus. Ele é o sim, Jesus, como também é o amém. Ele é o sinal positivo de Deus, a aceitação de Deus, e ele é o amém no sentido de que essa obra já está completa, definitiva, já foi confirmada. Não só o sim, mas o sim e o amém, o início e o fim. A nossa salvação é recebida dessa forma. Eu quero, meus irmãos, como disse, entender juntamente com a igreja que Paulo está afirmando que nós fomos confirmados em Jesus de tal forma que a mesma graça
que recebemos em nossa salvação permanece e se desenvolve ao longo de toda a nossa vida cristã. E assim como nós dependemos da graça para sermos salvos, aprovados por Deus, aceitos por Ele, nós também vamos continuar dependendo de Deus para crescermos em santidade, para progredirmos em nosso caráter, para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. A palavra que é usada para confirma nesse versículo 21 é uma palavra que era usada em documentos antigos para ratificar uma transação de venda de algum produto. É possível que Paulo esteja usando essa palavra neste sentido, no sentido de que você comprou algo e precisa que aquele objeto, que agora é seu, seja separado. Hoje em dia nós recebemos uma notificação no celular ou um e-mail que confirma a nossa compra online, ou então em alguma casa comercial, quando nós fazemos uma compra que não pode ser levada naquela hora, a gente deixa reservado e ali tem alguma identificação, vendido para, você já encontrou em alguma loja assim, reservado, vendido para fulano de tal. Talvez seja esse o sentido que o apóstolo Paulo tenha usado. Ou seja, quando nós fomos salvos, nós fomos aceitos pela graça de Deus, e agora, em Cristo, o próprio Deus nos confirma, de maneira contínua. Vamos ver isso então, meus irmãos, em outras passagens da palavra de Deus. Aqui a palavra é bebaio, que significa tornar firme, imóvel, que significa confirmar, estabelecer. Mas o apóstolo Paulo também usa outras palavras, e outros autores do Novo Testamento usam palavras com este sentido. Por exemplo, nós temos a palavra esterizo, que pode ser traduzida por firmar, fixar, tornar estável. Eu gosto dessa expressão, tornar estável. Quem é que torna o cristão estável? O que é que garante que você não vai cair? O que é que garante que você vai se manter envolvido na obra do Senhor, louvando a Deus, servindo ao irmão? Quem lhe dá essa garantia? É o próprio Deus. Vejamos, por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, quando a palavra esterizo é usada para afirmar que Deus nos guarda do maligno, e Ele nos confirma mesmo diante da tentação. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. O Senhor Jesus foi tentado, e você lembra que Ele foi tentado imediatamente após ter sido confirmado? Ele é batizado, e na conclusão do seu batismo existe uma manifestação da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a voz do Pai é ouvida e depois foi registrada, dizendo o seguinte: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o texto diz que depois o Espírito o conduziu para o deserto para ser tentado. Deus nos confirma em cada tentação. Nós não estamos sós na tentação. Quando você estiver sendo tentado, meu irmão, saiba que Deus está confirmando que você pertence a Ele, que você foi comprado pelo sangue de Jesus, que você está coberto pelo sangue de Jesus, e você tem sim à sua disposição o poder de Deus para dizer: arreda-te, Satanás, e vencer a tentação. Esta é a confirmação de Deus em nossa vida, por isso podemos ter estabilidade. Mas também, como falamos no início, de sofrimento, de problemas, de circunstâncias. Em cada situação difícil, extrema da nossa vida, Deus está nos confirmando. Quem diz isso é o apóstolo Pedro. Na primeira epístola, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Pedro diz que em meio às circunstâncias adversas, em meio ao sofrimento, nós também somos confirmados por Deus. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória
depois de ter sofrido por um pouco, e aqui o contraste chama a nossa atenção. Ele chamou a eterna glória, e ele diz que o sofrimento é por um pouco. Por que é por um pouco? Porque ele está falando da glória eterna. Se é glória eterna, o sofrimento é por um pouco. Mas pastor, eu passei 50 anos, 30 anos, 20 anos, um ano que seja, uma semana. Porque às vezes você acompanhando uma semana um ente querido no leito de hospital, parece uma eternidade. Mas quando você sabe que Deus é quem confirma você, inclusive no sofrimento, você tem a percepção de que a glória eterna pesa nessa comparação, e você então é sustentado por Deus naquela situação. Ele mesmo, meus irmãos, cada detalhe é importante. Ele mesmo, quem confirma? O pastor? A igreja? A denominação? O sacramento? Não, ele mesmo, Deus, vos há de aperfeiçoar, firmar, é a palavra esterizo, a mesma que Paulo usa, fortificar e fundamentar. Louvado seja Deus, porque quando nós passamos pela tribulação, pelo sofrimento, pela dor, Deus nos confirma como? Aperfeiçoando. A palavra aí significa juntando o osso quebrado, sarando. O osso está quebrado, então ele aperfeiçoa, significa juntar o osso, colocar na tipóia, até que você se recupere, e então ele estabiliza você. Os médicos usam essa expressão, né? Nós precisamos estabilizar o paciente. Aí ele estabiliza você. Mas como sair dessa situação? Quase sempre não saímos ilesos, sempre trazemos marcas, sempre trazemos manchas, dor. Ele então nos fortifica e nos fundamenta. Então ele vai lá, na nossa história de fé, no relacionamento com Ele, e verifica de novo como é que está a base, como é que estão os alicerces. É isso que Deus faz. Quem nos confirma é Deus. Por último, nós vemos que essa doutrina não serve apenas para a nossa edificação, para que tenhamos segurança. Essa doutrina é a única forma de glorificarmos a Deus em toda a nossa salvação. Quando o pecador se converte, Deus é glorificado. Ele é transportado do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Toda a glória seja dada a Deus. Mas depois é por nossa conta e a glória é nossa? Depois é a gente que administra? É a igreja? Não, é Deus também. Vejam que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 16, associa a confirmação de Deus, da nossa salvação, à glória de Deus. Se em algum momento da sua vida você acreditou que se manteria estável, apesar das circunstâncias, apesar do desequilíbrio emocional, por sua conta, você deixou de dar glória a Deus. Veja que o versículo 25, Romanos 16, 25, diz que aquele que é poderoso para vos confirmar, a mesma palavra, segundo o meu evangelho. Aí agora a gente vai ler a sequência e vai esperar o desfecho no versículo 27. Vamos ler a sequência. E a pregação de Jesus Cristo, voltando para o 25, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Agora pense no início e no fim dessa passagem que nós lemos. Quem nos confirma é aquele que é poderoso, o Senhor Jesus. E quando nós cremos assim e vivemos assim, Deus é glorificado. Está lá no versículo 27, na parte A. Ao Deus único seja a glória. Meus irmãos, nós precisamos revisar essa doutrina. Nós poderíamos chamar de perseverança dos santos.
Nós poderíamos aqui lançar mão de textos das Escrituras que de forma abundante nos dão essa garantia. A Bíblia não garante que você não passará pelas tribulações. Jesus nunca prometeu que você não enfrentaria as aflições. Pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas a palavra de Deus garante que você recebe do próprio Deus a confirmação de que você pertence a Ele. Aleluia. É porque nós nos esquecemos, ou então não conhecemos a doutrina. Nós confundimos, por exemplo, a relação entre justificação e santificação. Nós estamos num estudo bíblico, então precisamos aproveitar para lembrar. O que é justificação? A justificação é o ato de Deus declarar o pecador justificado por causa da justiça de Cristo e não dele. Então Deus declara justo. Este é um sentido forense, tem a ver com o ambiente jurídico. Deus declara justificado por causa dos méritos do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E a santificação, o que é? A santificação é o processo no qual o próprio Deus, uma vez que nos justificou, continua nos separando para Ele e separando do pecado. Santificação significa separação. Nós já fomos justificados e mudamos de posição. Agora estamos em Cristo. Como Cristo é santo, nós somos santificados. E Deus agora continuamente vai nos separar, cada vez mais nos afastando do mundo e nos aproximando do relacionamento com Ele. Mas é Deus do início ao fim, tanto na justificação quanto na santificação. Mas aí nós lembramos da palavra de Jesus sobre o fariseu e o publicano. E vocês vão lembrar da posição dos dois. Os dois subiram para adorar. O fariseu bate no peito e diz: eu não sou como este. E o publicano, humildemente, também diz: tem misericórdia de mim, que sou pecador. Os dois disseram coisas diferentes. O fariseu diz: eu não sou como esse, eu dou dízimo, eu frequento a igreja todos os cultos, eu participo dos ministérios da igreja, eu dou cestas básicas para os pobres, e aí a lista continua. O publicano disse: Senhor, eu estou aqui, na verdade eu nem mereceria estar aqui, mas eu quero suplicar que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. A única coisa que eu posso dizer é que eu sou pecador. O que parece é que é uma mudança na nossa atitude. No momento da salvação, no ato inicial, a nossa oração é a oração do publicano. Ô Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou pecador. Aí nós recebemos a salvação. Saímos dali da presença de Deus e nos tornamos o fariseu, entramos na fila do fariseu. Eu não sou como esse pecador miserável. É instantâneo. A grande questão é, nós devemos, na santificação, na obediência aos mandamentos de Deus, que é necessária a obediência, nós devemos ter a mesma atitude do publicano, reconhecendo que nós somos pecadores e que não merecemos de nada. O pastor John Piper falou sobre santificação assim: santificação é o trabalho da graça de Deus em nós para inclinar nossos corações a pensar e sentir a sua vontade. Essa expressão para mim é caríssima. É o trabalho da graça de Deus. A santificação é o trabalho da graça de Deus. Não é o seu trabalho, é o trabalho da graça de Deus. E o que é que a graça de Deus faz? Inclina o seu coração para fazer a vontade dele, para pensar e sentir a vontade dele. O que você faz então é uma resposta à ação da graça de Deus, assim como foi na sua salvação. Não mudou nada. O Deus é o mesmo, a graça é a mesma e a relação é a mesma. Agora, Louis Berkhoff diz assim: santificação é uma obra sobrenatural de Deus. Outra expressão
preciosíssima, é uma obra sobrenatural de Deus. Não foi sobrenatural só a salvação, o fato de que Jesus morreu em nosso lugar e perdoou os nossos pecados e nos deu vida eterna. Não parou o milagre, a intervenção de Deus, ela continua na santificação. Santificação é uma obra sobrenatural de Deus, na qual os crentes cooperam, operam com Deus, mas sem Deus a sua operação não tem validade, porque ela não é sobrenatural, ela é natural. Então a santificação é uma obra sobrenatural de Deus, na qual os crentes cooperam. E aí ele diz que afeta o homem como um todo, e que consiste na mortificação do velho homem e na vivificação do novo homem, criado em Cristo para as boas obras. Sim, tem mortificação, tem carregar a cruz, tem obediência todos os dias, não muda nada. O que você vai fazer? Você foi criado em Cristo para as boas obras. Muda é a visão espiritual. Você não realiza nada que Deus aceite sem que seja fruto da ação sobrenatural de Deus na sua vida. Tem que começar em Deus, para Deus receber como glória. Tem que ser de Deus, do início ao fim. De Deus tem que ser o sim e o amém. Ele aceita você e Ele confirma você. Tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Qual é a causa da instabilidade espiritual? Ou ignorância sobre essa verdade bíblica, ou então esquecimento. Ou então esquecimento. Ou então perda do foco. Ou então a falta do aprendizado, do hábito, da disciplina espiritual, do cultivo de um lugar, de um tempo no qual ou nos quais todos os dias você faz a oração do publicano: tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Nesse dia eu sou um perigo para mim mesmo. Nesse dia eu sou aquele que vai caminhar trôpego por esse mundo vulnerável a Satanás. Nesse dia eu sou aquele que vai querer fazer a própria vontade, viver do seu jeito. Me dá a tua graça, Senhor, me dá mais da tua graça, para que hoje eu possa ser mais parecido com Cristo Jesus. É assim, meus irmãos, que nós aprendemos a ter estabilidade espiritual. Isso quer dizer que você não vai ter momentos de desânimo? Isso quer dizer que você não vai ter momentos de dúvida? Você deve voltar à palavra de Deus sempre. Agora, tem um outro aspecto que, de passagem, nós sinalizamos e queremos aproveitar para fechar esse raciocínio. Pode ser ignorância, pode ser esquecimento, mas também pode ser ativismo e perda do foco. É porque nós somos vítimas, e falamos aqui da tradição católico-romana, mas nós somos vítima dentro do cenário evangélico no qual nós estamos, de legalismo. É quando nós saímos da presença de Deus, tendo recebido a salvação, nos tornamos um fariseu e oramos como fariseu. E por que é necessária essa distinção, essa separação do mundo? Porque santificação significa separação do mundo. Nós somos então seduzidos por aquilo que a gente pode chamar de legalismo evangélico. Lá no Baixo Sul da Bahia, na terra onde eu cresci, a gente chamava isso, Elcio, de a lei de crente. Eu não sei se lá em Marilândia é assim também. A lei de crente. Fulano agora é da lei de crente. Irmão João deve ter lembrado dessa expressão. É porque nós já fomos da Assembleia de Deus. Deve ser por isso. A lei de crente é o seguinte: você não bebe, não fuma, você não assiste televisão,
Não vem me perguntar sobre internet, porque não existia, né? Você não vai ao cinema, você não joga futebol. Né? E existe uma série de regras do jeito que você deve se vestir, do ambiente que você deve frequentar. E aqui nós temos um problema. É uma confusão que acontece na mente do evangélico, que se torna legalista. É como nós dissemos, ele crê que a justificação é somente pela fé, pela graça de Deus, mas a santificação depende da observância desses usos e costumes, dessas regras, que ele eleva ao nível de mandamento divino. Porque aqui nós precisaríamos de um tempo para fazer a separação, para tratar o peixe, tirar a espinha, porque nem tudo aquilo que culturalmente a gente estabelece como pecado, a Bíblia diz que é pecado. Só que aí, como existe o elemento da hipocrisia no farisaísmo, algumas coisas que a Bíblia severamente condena como pecado, a gente finge que não viu e que não sabe. Entende como é o esquema? O esquema leva à hipocrisia. Por isso que Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus. Essa pessoa não vai ter estabilidade, porque tudo vai depender dela, e não só dela, tudo vai depender da aprovação de uma comunidade, de uma igreja local. E o sistema que essa comunidade vai usar não é a palavra de Deus, não é a doutrina da confirmação em Cristo, é a lista de usos e costumes, que estabelece o que você deve vestir, com quem você deve se relacionar, o que você deve fazer. Meus irmãos, isso se chama legalismo evangélico. Pelo menos foi assim que Franklin Ferreira chamou na sua teologia sistemática. Ele diz o seguinte: a vida cristã é uma busca de crescimento no conhecimento com Cristo. E quanto mais crescemos em nossa devoção e amor a Cristo, mais a obediência se torna um resultado natural da nossa vida. E quanto mais lhe obedecemos, motivados por nosso amor, melhor o conhecemos. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o legalismo evangélico substitui o foco no relacionamento com Cristo. É quando o nosso foco está na pessoa de Cristo, nosso relacionamento com Ele, que nós temos estabilidade. Porque se eu estou unido a Cristo e Cristo não muda, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, então eu posso confiar que Ele sempre vai me confirmar, que Ele vai me levantar. Qual é a imagem que pode comunicar isso melhor? Eu compartilho com você aquela que me arrebatou, que é a imagem de um pai, que é um alpinista experiente, e que vai pela primeira vez levar o seu filho para um escalado. O penhasco é íngreme, é perigoso, mas o pai já fez aquele percurso várias vezes. O filho está muito tenso, mas o pai diz para ele: olha, nós vamos fazer assim, você vai segurar no meu braço, e eu vou segurar na sua mão, e no seu braço, junto, e nós vamos subir. Em todo tempo eu vou estar segurando você, eu não vou deixar você cair. E o pai com aquele braço forte, o filho com o braço frágil, agarrado no braço do pai, e o pai segurando no filho. E então o pai sobe, dá um passo e diz: pode subir. Mas o pai não arrasta o filho, ele que tem que se esforçar. Ele dá mais um passo. O pai dá outro, segura, apoia, e o filho dá mais um passo. E eles chegaram ao topo. Quem deu ao filho a segurança necessária para ele fazer a escalada? Foi o pai. Mas quem fez a escalada? Foi o filho. A grande questão é que sem o sustento, o amparo, o apoio do pai, o filho não teria conseguido. O topo é a nossa glorificação, é o nosso encontro com Cristo na glória. E tinha que ser assim, meus irmãos. Ele teria que nos dar essa segurança, porque senão nós não chegaríamos lá. Mas o que a palavra de Deus diz para cada um de nós nessa noite é: em Cristo nós temos o sim, em Cristo nós temos o amém, em Cristo nós temos a confirmação. Nós somos confirmados
em Cristo. Assim nós entendemos que o nosso desafio agora é não deixar de lembrar todas as manhãs desta verdade. Cultive na sua vida devocional todos os dias o hábito de se lembrar desta verdade. Você foi salvo em Cristo, está sendo santificado em Cristo e será glorificado com Cristo. Mas ainda nisso, ainda para lembrar, você precisa de ajuda. E é por isso que o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo, que tem a missão de nos fazer lembrar. Até para lembrar, nós precisamos do Espírito Santo. Mais uma vez, é Deus do início ao fim. É Ele quem faz nos lembrar todas as palavras de Jesus. E Andrew Murrow disse, na vida espiritual, a lembrança é de valor infinito. Na vida espiritual, a lembrança é de valor infinito. Deus fez uma bela provisão para que a nossa memória fosse santificada para o benefício da nossa vida espiritual. Santificação da memória, confirmação da memória. O Espírito Santo é quem nos faz lembrar. Ele é o Espírito da recordação. E em outro ponto do livro Permanecer em Cristo, escrito por Andrew Murrow, ele diz: o Espírito Santo é a memória do novo homem. O Espírito Santo é a memória do novo homem. Você está seguro, porque agora, mesmo que você esqueça, o Espírito Santo vai lembrar você. Se o problema é esquecer, você agora tem o Espírito Santo que vai lembrar você todos os dias. Se o problema é conhecer, o Espírito Santo lhe ensina. Se você padece de esquecimento, o Espírito Santo vai lembrar você. Ele é a memória do novo homem que está em você. Ele vai fazer você recordar destas doutrinas, dessas palavras. Amanhã pela manhã, você vai se lembrar dessa doutrina, da confirmação cristã. Vamos cantar ao Senhor? E vamos agora voltar a nossa atenção para a glória de Deus, que nós já podemos desfrutar, mas que desfrutaremos plenamente na volta do nosso Senhor.